Glórias ao Senhor. Eu quero compartilhar uma palavra com você nessa noite, que está num livro, talvez pouco conhecido e pouco lido por a maioria dos cristãos. O livro é Judas, que tem um capítulo apenas, Judas, e eu vou ler o verso 3. Esse Judas que escreveu essa carta, esse livro, não é o Iscariotes. Não é o Iscariotes. Na Bíblia a gente encontra, além de Judas Iscariotes, desse Judas, pelo menos mais uns 2 Judas. Tem muitos Judas, era um nome muito comum na época. E é um livro pouco lido, uma carta, até porque o conteúdo dela, existem outras cartas que têm um conteúdo muito parecido. Mas é uma carta que Judas escreve tão rica, com tantos detalhes e tanta lição para nós. Esse Judas é o meio-irmão de Jesus. Ele é irmão de Tiago, que no tempo que Jesus exercia o seu ministério, não sei se você sabe, mas os irmãos de Jesus, eles não acreditavam em Jesus, que Jesus era o Filho de Deus. Só depois, a gente não sabe exatamente qual é o tempo que eles se converteram, mas Tiago se tornou um dos líderes da igreja e ele vai escrever a carta dele, e ele faz questão de dizer que ele é irmão do Senhor. Agora, Judas, ele já vai dizer que ele é servo. Ele não quis se comparar com o irmão dele, dizendo o irmão do Senhor. Mas esse Judas é irmão de Tiago, os dois são irmãos do Senhor. E ele escreve uma carta, sendo um dos líderes da igreja de Jerusalém, escreve para nós uma carta preciosíssima. E nós queremos ler apenas o verso 3, e depois, durante a semana, nas células, nós vamos explorar um pouquinho mais sobre esta carta. Diz assim: Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé, que uma vez foi dada aos santos. Amém? O título que eu quero dar para a mensagem desta noite é Batalhando pela Fé. Batalhando pela Fé. Você concorda comigo que nós somos conhecidos como o povo da fé? Eu não sei se você já passou por isso, mas você já percebeu assim que tem um monte de gente, um caminhão de gente, que fala mal dos crentes. Tem ou não tem? Vou falar baixo para eles não ouvir, né? Tem um monte de gente que fala mal de crente, mas quando a situação aperta, o que eles fazem? Ora por mim. Dá para você levar o meu nome lá para o pessoal da tua igreja? Porque nós somos conhecidos como o povo da fé. E mesmo quando alguma pessoa passa por uma situação de dificuldade, eles vão recorrer a alguém que tem fé. Não tem como você pedir oração, você orar por mim, ou escolher aquela irmã da igreja que ora muito, esperando receber uma resposta de Deus. Deus foi quem colocou fé em nós. Foi Deus quem colocou esse negócio chamado fé, que está dentro de nós. E nós recebemos a fé gratuitamente, para poder acreditar que Jesus é nosso Senhor e Salvador. Gente, que coisa maravilhosa. Nós recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador pela fé, e a fé que foi dada para nós sem custo algum para nós. Não custou nada para nós, mas custou tudo para Jesus. Para colocar a fé dentro de nós, para nós recebermos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Agora, você acha que a fé, ela pode ser ameaçada? Será que a fé que tem dentro de nós, ela pode de alguma maneira ser retirada de nós? O que você acha? Será que existe algo que pode enfraquecer, neutralizar ou arrancar, extinguir a fé dos crentes? Gente, pode ser que tenha. Por exemplo, o medo. O medo pode ser um elemento muito grande que neutraliza a fé. O medo pode ser um elemento muito grande que faz com que uma pessoa não viva o sobrenatural de Deus. Você concorda comigo?
Pedro, por exemplo, quando Jesus vem andando sobre as águas, eles acham que é um fantasma, e quando eles percebem que é Jesus, Pedro fala assim: ei mestre, deixa eu ir aí ter com você. E Pedro começa a andar sobre as águas, e quando o vento sopra, Pedro teve medo e começou a afundar. Jesus agarra ele pela mão, salva ele e diz: por que duvidaste, homem de pequena fé? O medo neutraliza a fé, faz com que a pessoa deixe de viver o sobrenatural. Outro elemento que pode neutralizar a nossa fé ou ameaçar a nossa fé, a dúvida, a incerteza. Eu creio em Deus, eu creio que Jesus é o Filho de Deus. De repente escuta um filósofo da atualidade, que conhece muito bem de Bíblia, e fala que Jesus foi simplesmente um homem comum. E daí você coça a cabeça e fala assim: poxa, mas eu acho que esse filósofo tem razão. Talvez Jesus não tenha sido o Filho de Deus, o enviado de Deus, o Deus encarnado que viveu na terra. Talvez Jesus tenha sido realmente um grande homem, um homem com muita notoriedade no seu tempo, mas não é tudo isso. Ou seja, a dúvida, a incerteza. Todos nós queremos que Deus cura, sim ou não? Mas e quando Deus não cura? Aí a gente fica na dúvida, na incerteza: será que Deus realmente cura? Será que Deus só curou no tempo da Bíblia e não cura nos dias de hoje? A dúvida pode ser um elemento que faz com que a nossa fé diminua ou até desapareça. Outro elemento que pode fazer com que a nossa fé seja ameaçada são as mentiras, falsos ensinos, falsos ensinamentos. E isso é devastador da nossa fé. Isso arruina a fé. Você deve conhecer pessoas, como eu conheço, pessoas que estiveram dentro da igreja, que ouviram palavras de Deus, que talvez até tiveram dons, talentos, ministérios, receberam cura, falaram em outras línguas, fizeram coisas tremendas dentro da igreja, e de repente começou a dar lugar a mentiras, a falsos ensinamentos, e saiu da igreja e nunca mais voltou. Foi iludida, foi ludibriada, foi levada por um falso ensino, e nunca mais voltou para os caminhos do Senhor. É exatamente sobre isso, os efeitos dos falsos ensinos, dos falsos mestres, que a carta de Judas vai tratar. Judas vai falar exatamente a respeito disso, presente na igreja. Sabe que Judas, quando ele vai escrever a carta dele, eu fico pensando que naquele tempo não tinha um computador, ainda bem que não tinha WhatsApp naquele tempo, que se ele mandasse só uma mensagem de WhatsApp, não ficaria salvo. Então a carta que ele escreve é manuscrito, talvez num pedaço de couro ou de papiro, e ele escreve essa carta e vai enviar para alguém. A gente não sabe quem é o destinatário dessa carta, mas a gente sabe que foi escrito provavelmente no ano 60, 60 e poucos depois de Cristo, ou seja, a igreja já tinha aproximadamente 30 anos de existência. Ele vai escrever a carta. Ainda bem que essa carta foi conservada e transformada no escrito que nós temos nas nossas mãos até os dias de hoje. E quando Judas vai escrever essa carta, ele quer escrever uma carta de instrução para a igreja, para o povo de Deus. Ele queria alcançar o povo de Deus, que estava passando por alguns momentos de dificuldades, algumas ameaças. Só que eu fico pensando, ele senta e começa a escrever, fala assim: a tinta é pouca. O papel também não tem assim abundância. O que eu escrevo? Primeiro, Judas, ele queria escrever a respeito da salvação, que era comum de todo mundo. Provavelmente, naquele tempo existia uma discussão infindável, até nos dias de hoje existe isso, sobre a salvação. A salvação é pelas obras, salvação é somente pela graça, como esse negócio, o homem tem participação na salvação, o homem não tem participação. E ele diz assim: eu estava pensando em escrever sobre a salvação, que é algo comum. No entanto, ele se sentiu constrangido, ele se sentiu na necessidade de escrever a respeito de batalhar pela fé, que estava sendo ameaçada pelos falsos ensinos, pelos falsos mestres. Gente,
adendo aqui. Tem coisas que são importantes, mas tem coisas que são urgentes. Falar a respeito da salvação era algo importante, mas falar a respeito da fé era algo urgente. E Judas considerou urgente, por isso ele escreve a respeito da fé. E a fé nesse contexto não diz respeito apenas em crer em Jesus, que Jesus é o Senhor e Salvador, diz respeito a um conjunto de doutrinas, a um conjunto de ensinamentos do Evangelho que foi dado por Deus, para a igreja, para o povo de Deus. Crer em Deus, eles estavam crendo que Jesus era o Filho de Deus, o Salvador, aquele que tinha vindo ao mundo, mas o que estava sendo ameaçado não era esta fé, mas era o conjunto de doutrinas, de ensinos, que estavam relacionados à fé. Então, quando ele escreve a respeito disso, ele vai falar para a igreja a respeito de algo muito latente, muito presente, algo iminente no meio da igreja. Judas, quando ele escreve, ele diz respeito a alguns homens, falsos mestres que tinham infiltrado no meio da igreja. Gente, pensa assim, esses caras não tinham o que fazer? Se não crer em toda a doutrina do Evangelho, vá catar coquinho. Vá plantar batata no meio do asfalto, não é assim que a gente falava? Para que querer incomodar a gente, se não acredita em tudo que está sendo ensinado, onde ele está convivendo, onde ele está presente, procure outro rumo. Mas eles não, esses falsos mestres, eles tinham se infiltrado no meio do povo de Deus, estavam no meio da igreja, e Judas não pega leve com eles. Judas não vai pegar leve, Judas vai pegar pesado com eles. Judas vai escrever o que ele gostaria de escrever com esses sujeitos que eram bem conhecidos, nome e sobrenome. Ele diz que esses sujeitos eram conhecidos da igreja, estavam lá no meio do povo, fazendo uma arruaça no meio do povo, ameaçando a fé do povo, colocando dúvida na cabeça do povo. E Judas, ele fala desses homens que estavam lá no meio do povo de Deus, distorcendo a graça de Deus. Você pensa nisso? Eles estavam distorcendo a graça de Deus. Eles diziam que a salvação era pela graça e não pelas obras. Até aí, tudo bem. Nós cremos assim também. É uma verdade. A salvação é pela graça e não pelas obras. E ok, até aí estava tudo bem. Mas eles tinham uma conclusão. A conclusão deles era que o que você faz ou deixa de fazer não afeta a salvação. Você é salvo pela graça, não é salvo pelas obras. Então, o que você faz ou deixa de fazer não afeta, você não perde a salvação. As pessoas podem fazer o que quiser, que a salvação está garantida. É isso que eles estavam ensinando no meio do povo de Deus. Se a gente fosse fazer um estudo minucioso da carta de Judas, não há tempo e não é o espaço para a gente detalhar o que estava acontecendo aqui, mas só uma pincelada. O que estava acontecendo é que aqueles homens que estavam presentes no meio da igreja, eles estavam propagando uma libertinagem sexual. O que eles estavam fazendo era fazer tudo o que podia, tudo o que queria, sem ter o peso da culpa, sem ter o peso do pecado, e falar assim, a salvação está garantida. Podemos fazer o que quiser, que nada afeta a nossa salvação, o céu é nosso. O céu já é nosso. E é como se eles falassem assim, olha, já que Cristo morreu por nós, pelos nossos pecados, nós somos livres para fazer o que quiser. Nós somos livres para fazer o que quiser. E é assim, eu te pergunto? Não é assim. Absolutamente não é assim. Never. Não é assim. Nunca foi assim. Este não é o evangelho puro e verdadeiro. Esses homens, eles negavam a obra de Cristo quando eles viviam uma vida que não agradava a Deus. Eles negavam a obra de Cristo, eles negavam o propósito do evangelho quando eles viviam uma vida fora dos padrões que Cristo deixou, que Cristo ensinou. E Judas, ele vai mostrar que esses homens, aqui eles precisavam, as ações deles precisavam ser confrontadas. Alguém precisava se levantar e falar assim, ei, que coisa é essa? Que bagunça é essa? Você pensa isso acontecer nos nossos dias? Que bagunça é essa? E Judas, ele vai mostrar que
Esses homens, eles estavam no meio do povo de Deus, eles precisavam ser confrontados. E Judas vai mostrar que o fim desses homens é a condenação. Por isso que ele não pega leve. E ele vai comparar os falsos mestres, os falsos ensinadores que estavam presentes no meio do povo de Deus. Ele vai comparar o fim deles como o povo de Israel que saiu do Egito rumo a uma terra prometida, mas que no meio do deserto eles morreram por conta da incredulidade. Ele vai comparar esses homens, os falsos mestres, nesta carta, aos anjos que se rebelaram e foram expulsos do céu. Ele também vai comparar aos moradores de Sodoma e Gomorra, que tinham uma libertinagem, faziam o que queria, mas que foram destruídos pelo fogo eterno. Gente, Judas não pega leve com esses homens. Você imagina alguém pregar uma palavra com esse nível, com esse tom de repreensão de Judas? Ele não está pegando leve com aqueles que estavam no meio do povo de Deus. E Judas, quando a gente vai um pouquinho mais adiante na carta, a gente vai ver ele proferindo um monte de palavras pesadas com esses homens, com esses indivíduos, dizendo assim que eles eram nuvens sem água, só aparência, pessoas vazias, pessoas que viviam só de aparência, pessoas que bajulavam os outros para ter interesses próprios. Gente, se imagina isso. Ainda bem que foi só naquele tempo, né? Graças a Deus, né? Só naquele tempo. E Judas, ele vai falar a respeito disso, mas é como se Judas estivesse trazendo um alerta para aquela igreja. Aliás, ele estava trazendo um alerta para aquela igreja daquele século. É como se ele estivesse dizendo assim: meus irmãos, fiquem atentos, prestem atenção. É esse tipo de gente que vocês querem seguir? É esse tipo de padrão de vida que vocês querem viver? Vocês têm certeza que é dessa maneira que vocês querem viver? São esses os comportamentos que vocês querem ter? Como vocês querem viver? Ele chama aquele povo para uma responsabilidade. A graça de Cristo não é sem responsabilidade. Não é uma graça sem arrependimento, sem confissão de pecado, sem mudança de vida. Se não houver mudança de vida, não houver transformação, não é graça. Se voltar aos velhos hábitos, não é graça. E Judas, ele traz isso na palavra, na carta que ele escreve para aquele povo. Gente, preste atenção. Esse povo está iludido, pensando só no aqui e no agora, achando que o céu está garantido e não está. O fim deles é uma ruína, eles estão vivendo a doutrina de Balaão, tudo por interesse. Se receber dinheiro, eu profetizo. Revela até o CPF, né? Doutrina de Balaão, igual os filhos de Coré, vou prestar um culto de qualquer jeito, mas o fim deles vão ser destruídos. Judas vai comparar esses homens dessa maneira. Mas, irmãos, existe uma triste notícia para nós. Os falsos mestres, eles não acabam. Eles estão permeando todos os séculos, estão passando de geração para geração, até que Jesus volte e aniquila eles completamente, até que Cristo volte e julgue as ações deles, até que Cristo põe fim em tudo isso e nos leva para a glória. Amém. Até que Jesus acabe com toda essa história. Mas nós temos uma boa notícia. A notícia é que nós somos privilegiados por recebermos um alerta de Deus para a nossa vida ainda nos nossos dias. Nós somos privilegiados por receber uma instrução de Deus para nós, o Deus que nos ama e que deseja que nós entremos na glória, nas mansões celestiais, de verdade. Não só ter uma certeza vazia, mas ter uma convicção certa de que nós vamos entrar nos céus, porque Jesus morreu por nós, e porque Ele morreu por nós, nós queremos viver uma vida transformada, uma vida digna de quem é filho de Deus, de quem é amado por Deus, uma fé verdadeira que agrada a Deus e que reflete para a vida eterna. Você pode dizer amém? Nos nossos dias, talvez os falsos ensinos não seja alguém chegar aqui no meio da gente. Pode acontecer, mas alguém chegar aqui, pedir a oportunidade de vir aqui e falar um monte de coisa.
pode não ser alguém estar presente no meio da igreja e começar a falar, está vendo o que o pastor está falando? Não é nada disso. Isso é raro acontecer. Mas nos nossos dias tem se levantado líderes que não são tão fiéis à palavra do Senhor. Tem se levantado situações na nossa vida, como nós cantamos, tempestades, ventos fortes, e a nossa fé parece que vai ser abalada, e aí existe alguém que nem é líder, que não é ninguém com proeminência, mas chega e fala assim, ué, mas você não é crente? Você não ora? Por que essa situação ainda não foi resolvida na sua vida? Você é crente? Como crente fica doente? São os ventos, são as tempestades que vão querendo gerar dúvidas, gerar medo, gerar incertezas dentro de nós. Poxa Deus, eu estou orando há 20 anos. Por essa situação ainda não resolveu. Ou alguém fala, Deus, eu estou orando há uma semana, até agora nada de resultado. Isso não é a fé genuína, não é o Evangelho. O Evangelho é a garantia que nós temos um céu para nós. Independente das situações que nós passemos aqui nessa terra, sejam os ventos fortes, as tempestades que tentam virar o nosso barco, mas nós vamos remando e lutando e vencendo dia após dia, sabendo que quem está conosco no barco é aquele que triunfou sobre a morte, que venceu o inferno, que venceu todas as coisas e que nos garantiu também que a nossa chegada, o nosso destino será perfeito. Ele garantiu a nossa chegada. Pode não ser do jeito que nós planejamos, do jeito que nós sonhamos, do jeito que nós queremos. Pode não ser tudo do padrão que nós gostaríamos que fosse. Mas nós vamos chegar lá no céu e falar assim, Deus, valeu a pena. Não aconteceu tudo que eu gostaria, mas valeu a pena. Porque é lá no final que está a nossa vitória. Amém? E é esse Jesus que nós servimos e que Ele quer que nossa fé seja conservada dentro de nós. Que nada abale e retire a nossa fé. Mas sabendo disso, o que nós devemos fazer para que a nossa fé, ela seja uma fé verdadeira, ou como nas palavras de Judas, uma fé santíssima. Não uma fé barata, mas uma fé verdadeira. Com base na palavra pastoral de Judas, do verso 20 ao verso 25, eu gostaria de considerar 3 ensinamentos para nós, diante desse texto. E os 3 que eu quero trazer para nós começa com a letra P, 3 P's. Primeiro, prontidão. Nós precisamos ter prontidão. Ninguém está tão seguro que não possa cair. Ninguém está tão firme de pé que possa dizer, eu sou inabalável. Nós corremos riscos de queda no meio do caminho. Mas nós precisamos ter cuidado, precisamos ter vigilância, nós precisamos estar atentos, alerta o tempo todo, porque aqueles que sabem que vão chegar no céu, no meio do caminho vão surgir vozes, no meio do caminho vão surgir provocações, vão surgir conceitos, para tentar nos desviar do foco, e é preciso prontidão, orando no Espírito Santo, como Judas diz, orando no Espírito Santo. E quando nós oramos no Espírito Santo, nós somos fortes. A nossa mente é aberta, os nossos olhos são abertos, nós somos guiados, porque quando nós nos relacionamos com o Espírito Santo, nós estamos atentos e nós conseguimos discernir o que é de Deus e o que não é de Deus. Nós precisamos estar em prontidão, porque quando nós estamos em prontidão, nós conseguimos ter ouvidos sensíveis. Opa, isso não está me soando bem, esse espírito não é de Deus. Quando nós estamos em prontidão, nós conseguimos nos levantar e dizer, Deus, eu repreendo em nome do Senhor Jesus, o espírito de confusão, o espírito de incertezas, de convicção, essas vozes que tentam desviar do foco, desviar do caminho. Quando nós estamos em prontidão, nós andamos mais próximos do Espírito Santo. E nós conseguimos enxergar qual é o caminho que Ele está nos guiando. E mais,
Quando nós não conseguimos enxergar o caminho, nós temos a certeza que podemos dar o passo que Ele coloca o caminho na nossa frente, embaixo dos nossos pés. Nós precisamos estar em prontidão, como servos de Deus, como guerreiros do Senhor, que temos um general que nos guia, que nos lidera. Nós precisamos estar em prontidão. Amém? Estar alerta, estar com cuidado, estar atento, seja no ambiente do trabalho. Opa, essa situação aqui pode ser que não seja agradável para Deus. Preciso me afastar. Essa amizade está me prejudicando, está me influenciando. Eu estou começando a me afastar de Deus. Não está certo. Precisamos estar em prontidão, porque existem situações que são tempestades que vêm, mas não vêm assim, avassaladora. Às vezes vem como um ventinho, uma brisa. Fala, até que é gostoso esse vento. E daqui a pouco ela derruba. Ninguém está tão seguro que não possa cair. Estar atento, em prontidão. Segundo, precisamos ter piedade. Piedade. Crentes podem ter dúvidas. Acontece. Quem tem um chamado, às vezes chega no momento de uma situação difícil e fala para Deus, Deus, o Senhor tem certeza que me chamou? O Senhor não tem certeza que o Senhor se enganou? Quando o Senhor me chamou para ser pastor, será que o Senhor não quis dizer para eu ser doutor? Eu acho que eu entendi errado. Senhor, eu acho que o Senhor eu podia ter ficado quietinho no meu lugar. As dúvidas, elas podem surgir. E as dúvidas, elas produzem desânimo. Dúvidas produzem afastamento do rebanho. Já percebeu alguém que estava no nosso meio, que começou a se afastar porque teve dúvida de alguma coisa? Teve dúvida do amor de Deus, já pensou nisso? Alguém fala assim, eu não sei se Deus me ama. E a pessoa começa a se afastar do rebanho do Senhor, da igreja de Deus, do povo de Deus, porque ela não começa a se sentir amada por Deus, acha que Deus não ama. É a dúvida, é a incerteza, e nós precisamos ter piedade, é preciso ter compaixão de pessoas que estão mais fracas na fé, pessoas que não conseguem ter uma consistência, uma constância, uma pessoa que não consegue estar firme. Nós precisamos ter compaixão dessas pessoas que desanimam. É preciso ter muita compaixão, muita paciência, muito cuidado, muito amor, e às vezes emprestar o ombro e falar assim, agarra aqui, agora você não está conseguindo caminhar, mas eu vou te ajudar. E nós precisamos de algum modo ir atrás dessas pessoas, e resgatar essas pessoas. Algumas vezes a gente se depara com pessoas que falam assim, eu já fui dessa igreja. É mesmo? E onde você está agora? Não, agora estou parado. Mas por quê? Eu ouvi alguma coisa que eu não gostei, que me machucou, e falaram coisas que não deveria ter falado, e eu fui me afastando e agora não estou mais na igreja. Gente, quantas pessoas feridas, quantas pessoas machucadas, porque ouviram algo que machucou o emocional, a emoção, feriu o ego da pessoa, e essa pessoa foi, ninguém deu importância, ninguém se importou com a dor daquela pessoa. E às vezes a pessoa não tinha uma maturidade emocional e espiritual e se afastou, e alguém na sua arrogância disse, mas também não era crente. E eu pergunto, será que todos que frequentam a igreja são realmente maduros na fé? Já estão prontos para ir para a glória? Falo, olha, esse daí está pronto. Nós estamos num processo. Aqui é como um hospital. E alguém disse assim, outro dia, você chega no hospital e fala assim, nossa, esse lugar está cheio de doente. Chega no hospital e vê aquele tanto de gente, um na UTI, outro lá entubado, fala, mas que coisa, só tem gente doente nesse lugar. Às vezes a gente chega na igreja e quer achar todo mundo perfeito. E aqui é um lugar onde as pessoas estão sendo curadas, é preciso paciência, é preciso compaixão, é preciso amor, é preciso agarrar, vem aqui, senta, não é hora de você correr agora, vamos cuidar da sua ferida, vamos cuidar do seu cansaço, o que aconteceu contigo?
Vamos te ajudar. O que eu posso ser útil na sua vida? Gente, quantas pessoas? Quantas pessoas precisando que a piedade, a compaixão seja colocada em prática? Prontidão, piedade. Terceiro, perseverança. É preciso ter perseverança. Nesse caminho tem um caminhão de gente para desanimar a gente. Eu era funcionário público 7 anos, algo que eu tinha buscado, estudado para fazer concurso público. E quando eu comecei a pastorear, pedi licença não remunerada por 2 anos, durante o período probatório da igreja, e alguém disse assim: você é louco. Você tem certeza que você vai pedir exoneração de um cargo público, que você tem estabilidade, tem segurança? Eu falei, eu tenho certeza. Já orei, já conversei com a minha liderança, já conversei com a minha esposa, com a minha família, e eu tenho certeza do que Deus me chamou. Eu não faria isso. E eu estou te falando, não é de pessoa fora da igreja, é de colegas de ministério, é de pessoas de próximo da gente, muitas vezes, que chega a falar algo assim. Na caminhada, nós encontramos pessoas, eu sei que às vezes na boa intenção de querer ajudar, mas traz um balde de água fria, fala assim, você tem certeza? Na igreja toda semana, preste atenção, tem mais coisa boa, olha a capital que você mora, tem mais de 20 shoppings, tem tantos parques, você não está aproveitando a sua vida, não? É preciso perseverança. É preciso perseverança. Palavras de desânimo sempre nós vamos ter durante a nossa caminhada, seja pessoas de longe, seja pessoas de perto. Essas palavras muitas vezes não são para nos impulsionar, para nos levar para frente, mas nós precisamos perseverar. Então persevere confiando na providência de Deus. Deixar um cargo público, pedir exoneração, de uma estabilidade, eu preciso confiar na providência de Deus. Quem me sustenta é Deus, e o meio que Ele usa pode ser a igreja, pode ser uma outra pessoa, pode ser quem Ele quiser. Elias foi a viúva, foi o corvo, foi um ser celestial, mas ele foi sustentado de alguma forma por Deus. O meio não importa, importa que eu confio na providência de Deus. Deus é quem nos sustenta. Independente do lugar, independente da geografia, independente do contexto, quem nos sustenta é Deus, e nós precisamos perseverar, confiando na providência de Deus, porque Judas fala que Ele é fiel para nos guardar de tropeçar. Quem nos mantém de pé não são os nossos joelhos, é Deus. Quem nos mantém de pé não é a academia que fortalece os nossos músculos, é Deus. Quem nos mantém de pé é Deus. Algumas vezes, ou na maioria das vezes, Ele usa pessoas quando nós precisamos ser sustentados por alguns ombros. É a providência de Deus, é Deus quem nos sustenta, é Deus que vai conosco até o fim. Continue confiando. Então esteja em prontidão, tenha piedade e persevere, porque Deus está conosco e a nossa fé vai sendo fortalecida dia após dia. Amém? Desde a nossa infância nós ouvimos tanta coisa na nossa vida. Que menino bonitinho. Esse aí vai ser engenheiro. Esse daí vai ser eletricista. Esse daí vai ser médico. Tanta coisa que nós ouvimos. E a gente chega numa altura da vida, a gente começa a ouvir outros tipos de palavras. Alguém fala assim, esse menino não vai dar nada. Esse daí vai ser igual ao avô dele. Não prestava. E esse daí, misericórdia. Não vai arrumar alguma coisa para fazer não, menino? A gente vai ouvindo. Um monte de coisa na nossa vida, mas uma coisa importa. E uma coisa é certa. Que o Deus que nos ama, Ele cuida de nós. Ele deseja que a nossa fé seja fortalecida. Ele nos chama de filho, Ele zela por nós, Ele nos sustenta e Ele garantiu que vai voltar para nos buscar, para morar no céu. Não importa. Precisamos ter convicção que Ele é quem nos escolheu. É Ele quem cuida de nós. E sem dúvidas,
vai valer a pena todo esforço, vai valer a pena toda renúncia, vai valer a pena toda dedicação, vai valer a pena as noites perdidas de sono, vai valer a pena todo o tempo dedicado ao Senhor, e chegar lá na frente e dizer: uau, Senhor, esse pouco tempo que eu passei na terra não é nada comparado à eternidade contigo. O Senhor tem muita coisa para nós, meus irmãos. Se não for cumprido tudo aqui nessa terra, nós temos certeza que na glória será muito melhor.